Saiu aqui no Globoesporte.com, que diz o seguinte: Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura. Que isso, Opa, causou até interferência no estúdio. Repete. Cósmica. Você ouviu o que eu falei? Repete. Ouvi, mas repete pro Arnaldo. Repete, eu não ouvi. Você não ouviu? Não. O Arnaldo não ouviu, aqui do meu lado não ouviu. Hoje, né? Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. E aí, nação flamenguista? Bem-vindo ao canal Fla News, pessoal. Pessoal, a notícia que acaba de sair aí, né? Flamengo admite já, né? Poder negociar Gabigol, né? As informações que chegam, que Gabigol está insatisfeito no banco de reserva. Não só no banco de reserva, principalmente, pessoal, para não tá tendo oportunidade, né? Para você ter noção, Gabigol, o jogo entrou aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo já decidido, né? Dificilmente um jogador vai conseguir demonstrar alguma coisa, né? E vem sendo nessa sequência, né? Ele até conseguiu jogar um jogo ou outro como titular, fez gol, né? Mas é sempre assim, 30 do segundo tempo, 40, e o jogador não se sente bem e quer sair do Mengão, né? A notícia que chega, o Flamengo já admite, até porque o jogador já pode assinar um pré-contrato, né, agora em junho. E a tendência é que Gabigol deixe o Flamengo rumo à Europa novamente, pessoal. Não para um time de ponta, né? Mas um time intermédio ali, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar a repercussão aí da saída de Gabigol do Mengão. Peço aqui para você deixar o like, se inscrever, né, pessoal? Se você é flamenguista, vamos bater 1000 likes. Quero deixar aqui créditos ao vídeo. Banda Esporte, link na descrição, vale a pena vocês ir lá e acompanhar. Pessoal, fique no vídeo até o final, tem muita informação, né? Léo Ortiz, tem Gerson, tem muita informação, pessoal. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que é que a mídia tá falando dessa situação. Infelizmente, Gabigol deixando o Mengão. Então é isso, pessoal, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação. Reportagem do Globoesporte.com. Não, é o Globo, Diogo Dantas. Globo, Diogo Dantas, exatamente. Bom repórter. repórter. Muito bom repórter. Liga lá. A situação do Gabigol, inclusive, foi abordada com o próprio Marcos Braz depois do último jogo, né? Da vitória no Fla-Flu. Ele apareceu querendo falar, é sempre solícito ao falar, e aí perguntamos mais uma vez sobre Gabigol e ele, mais uma vez, se ateve a resposta de que vai ser feito melhor para o atleta e para o Flamengo. Nesse sentido de ser feito melhor para o atleta e para o Flamengo, se não for uma renovação, é pelo menos uma venda, porque o contrato do Gabigol termina agora no final de 2024. Isso significa que, a partir do meio do ano, ele pode assinar pré-contrato com outro clube, e aí, de repente, se o Flamengo não negociá-lo, ele sai até numa situação sem render, né, sem ter lucro para o rubro-negro. Então, o Gabigol é um cara ídolo da torcida do Flamengo, ele é um cara que, por mais que esteja no banco de reservas, quando entra no campo de jogo, o Maracanã explode, o torcedor tem ainda carinho, tem identificação com o Gabigol, mas está extremamente insatisfeito no banco de reservas. Ano passado, vocês vão lembrar, né, teve toda a situação de Corinthians, vai para o Corinthians, não vai e tudo mais. O desejo do atleta era de permanecer no rubro-negro. Na verdade, se eu não me engano, do meio para o final do ano passado, já se falava numa conversa, numa extensão de 4 anos, num contrato até 2028. Depois o Flamengo quer ajustar esse contrato, o Gabigol não quer, e há esse impasse. Então, a situação, o cenário é esse. Gabigol quer jogar de centroavante, quer jogar na posição dele. Isso ele fala desde quando o Vitor Pereira era o treinador do Flamengo. Só que na posição dele hoje, o Pedro tá com muita moral com o técnico Tite. O Pedro, no total, se eu não me engano, são 7 gols em 7 jogos. E não vai sair para o Gabigol entrar. Fora que a questão de personalidade do Gabigol, né, interfere muito. Gabigol vai a público dizer que conversa com o treinador para jogar na posição dele, Gabigol vai a público para expor algumas situações e aí o Flamengo internamente não gosta. Gabigol, por exemplo, né, quando vai entrar no campo de jogo e é sinalizado um pênalti, ele pede para o treinador para entrar e bater o pênalti. Então, na sequência, leva uma bronca no vestiário do técnico Tite. Então, tudo isso culmina, de fato, para que ele seja um pouco escanteado, uma vez que, né, seja aquela situação de que precisa de algum tipo de controle, enfim, questão disciplinar.
E aí ele está insatisfeito, Flamengo também não está gostando da situação, e num pensamento de que se ele quer sair, então a gente negocia, a gente lucra e ele vai viver a vida dele. Esse seria, assim, um cenário, amigos. Agora, quem é o clube, se está de fato, se já chegou proposta, essa informação eu não tenho. Se o Diogo Dantas tem, inclusive, é um cara que tem muito respeito e merece o crédito pela informação, né? Mas, por hora, é esse cenário mesmo que envolve o Gabigol. Agora, Marília, o cenário que está colocado, e a Jéssica disse bem, e o Diogo Dantas Gente, é o cenário que está colocado desde janeiro. Então, está colocado desde janeiro, mas acho que tem uma diferença. No ano passado, os cenários de turbulência todos que aconteceram, tentaram apaziguar, então o Pedro apanha e aí o técnico não vai embora, e aconteceu tudo. Esse ano parece que o Tite, com outro tamanho, falou, eu não quero jogar com o cara está causando, e ele... Eu vou tirar o Tite. E não é um jogador qualquer, né? É o Gabigol. Não, eu vou tirar o Tite da história, tá bom? Tá. E acabar o contrato do Bruno Henrique e o Palmeiras flertou com o Bruno Henrique. O Flamengo foi lá e fez o quê com o Bruno Henrique? Renovou. O Gabigol, o Marcos Braz, o Landinho, o Spindel, sei lá mais quantas pessoas mandam. O Gabigol vai acabar o contrato. Ele flertou, o Corinthians flertou com ele. O Flamengo fez o quê? Ainda não renovou. Não renovou. Mas tem uma ampulheta, porque em dezembro ele jogando ou não jogando, ele pode assinar o contrato. Sim. E neste caso, ele não jogando, ele vale menos. Sim. Pro Flamengo. Sim. Não, agora em julho, né, Marco? Ele pode assinar. Ele passa a não valer nada pro Flamengo. Então, pro Flamengo, ele pode assinar com quem ele quiser. Se o Flamengo quiser negociar com ele, vai ter que negociar com o time do Jorge Jesus ou com alguém da Arábia Saudita. Time nenhum da Europa vai pagar a multa do Gabigol. Quem pode pagar a multa? Não. Metade da multa, 1/3 da multa do Gabigol, tanto foi falada no final do ano, quem é? Algum time multibilionário, como são os da Arábia Saudita. Se essa proposta aparecer, o Flamengo tem que vender, porque o Tite não vai colocar ele para jogar, tá na cara. Então esse é um ativo do Flamengo. Mas aí ele precisa querer, né? Sim, só tô dizendo Eu acho que ele precisa querer. Arábia Saudita. Mas o que o Diogo Dantas diz é que ele está no processo de fritura, que o Flamengo quer negociar. Porque neste caso, o tempo está contra o Flamengo, não contra ele. É, sim, claro. Nós estamos no dia 28 de fevereiro e o Gabigol fala, bom, eu tenho março, abril, maio e junho. Se até lá não renovarem meu contrato, eu assino com outra pessoa. Porque, de fato, teve essa negociação com o empresário do Gabigol e tem falas de ambos os lados. Não tendo lido, não está para saber, mas a gente tem que reportar, que é, antes ainda da saída do Sampaoli, dizendo que havia chegado uma minuta, que haviam chegado a um acordo de renovação por 4 anos. Segundo o empresário do Gabigol, esse papel nunca voltou. Está parecendo o Lucas Veríssimo. Nunca voltou, certo? Foi, o Gabigol aceitou, o Flamengo engavetou. Ah, vamos esperar, veja bem, é muito tempo e tal. O veja bem é muito tempo, imagino que tinha, no caso do Flamengo, na melhor das hipóteses, a ver com o aproveitamento que o Tite daria ao ataque do Flamengo. O Tite esboçou no final do ano um time com Pedro, começou o ano com o time com Pedro. O que pode mudar nessa relação do Flamengo, na minha opinião? Sexta-feira, se o Dorival indicar que o Pedro vai toda hora para a seleção brasileira, essa renovação do Gabigol vai aparecer. Se por acaso o Pedro não tiver na convocação do Dorival, que tem só essa convocação antes da convocação da Copa América, só tem essa data FIFA, e a data FIFA, a Copa América é em junho, é no meio do ano. Sinais. Se o Dorival mostrar que o Pedro vai desfalcar o Flamengo, aí o Gabigol vai receber a proposta de volta. Até porque... Será que vai? Mas vai valer. Cara, porque não tem no mercado brasileiro, ele não vai contratar o Endrick pro lugar para ser bom. Mas e o ônus disso? Vai ter lá o Gabigol pedindo para entrar, o cara não vai jogar um monte de vezes. São outras coisas, mas o Gabigol também quer um contrato de 4 anos. Ele não pode ganhar tudo. Talvez ele não ganhe a camisa titular, mas ele ganha 4 anos. Eu não sei se o Flamengo faz esse movimento. Me parece que o Flamengo, na pior das hipóteses, fala assim, ó, vai perder uma grana aí com ele no fim do contrato, paciência. Pode ser também, mas acho que essa sinalização... Pode fazer isso o Flamengo, né? Acho que essa sinalização é importante, porque o Flamengo é quem tem liderado o movimento para mudar a questão do Campeonato Brasileiro, 9 rodadas durante a Copa América. Porque, sobretudo por conta dos estrangeiros, mas também tem a questão do Dorival Pedro. É isso. E ficar 9 rodadas sem Pedro e sem Gabigol significa não ganhar o título brasileiro, provavelmente. Né? Então, tem isso. E aí são duas possibilidades. Se o Pedro foi convocado, pode não ser 4 anos, mas vai aparecer essa renovação. Eles vão achar quem? Mas acho que vai... a Jéssica também está fazendo sinal com a cabeça. Gente. Porque eu acho que esperar só acabar o contrato esse ano, que é tipo, vou morrer sem ganhar dinheiro, ele vai... Que seria uma opção, uma das opções. Talvez... Um atacante com 27 anos o Flamengo vai contratar?
Não, eu sei, mas... E daí ele perderia o cara de graça, de fato, depois, em 2025, para qualquer clube, né? Jéssica, abusamos demais de você hoje, viu? Obrigado, obrigado mais uma vez. Bom trabalho para você aí, obrigado pelas informações. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo, bom programa. Muito bem, tem a Jéssica Dias também trazendo a informação de todo mundo e essa história do Gabigol. Boba que o Marcos Braz faria isso, gente. Não tem cabimento. Que ele vai contratar, vai olhar o mercado brasileiro, ele vai contratar o Pedro Raul para ser reserva do... Mas o Gabigol... Mas a essa altura, será que eles não sabem se o Pedro foi convocado ou não? Não, nessa altura todo mundo sabe que o Pedro está nos 35. Ele está nos 35. É isso, mas com certeza... Esses 35 aí não era uma coisa comum vazar, né? Não. Antes, né? Mas vazou. Não. Vazou, né? Vazou. Agora... A gente trabalhando na CBF que vaza, né? Para o Flamengo, no ponto de vista do Flamengo, faz todo sentido o que a Marília disse. Segura o cara. Porque você vai ter que gastar uma grana para contratar um cara parecido. Não, mas você vai gastar uma grana com ele também para renovar. Então... Bom, mas é uma certeza. Mas o meu ponto aí, o ônus deixaria o contrato. Não, tá. Pra mim, o ônus de ter o homenagem. Vamos homenagear o cara. O cara é importante na história do Flamengo. O ônus de ter o Gabigol. Porque uma hora o Tite vai embora. Mas o cara não é titular, o Tite não gosta dele. Então, ele roda a camisa lá. Mas você tá falando, Tirone, o Flamengo vai continuar tendo se ele não renovar o contrato até o dia 31 de dezembro. Isso. Então não tem bônus. Não. O único bônus que tem, ele tá feliz com o contrato renovado. Eu sei, mas eu tenho uma hora para acabar isso. Até o fim do ano a gente aguenta e acaba. Depois a gente não precisa mais. Se a gente renova por 3 anos com o Gabigol, é o Gabigol na rede social, falando que quer jogar de centroavante, aí o Pedro perde um gol, perde lá o gol que perdeu outro dia, é vaiado e queremos o Gabigol. Tem isso. Mas não é um jogador qualquer. Mas essa é uma situação que precisa ser pensada, ou já deveria estar sendo pensada, desde que foi renovado, se não foi antes, o contrato do Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique, reserva, teve as referências da direção do Flamengo em renovar o contrato como foi renovado, e o acordo que foi feito, segundo o empresário do Gabigol, com o Gabigol, não foi chancelado? Qual é a diferença, por exemplo, os dois estão na história do Flamengo? Então, um melhor jogador da Libertadores, o outro artilheiro da Libertadores. Neste caso, o Gabigol, ele não tem só o apoio da massa. Ele tem um exemplo no banco de reservas sentado do lado dele, que é o Bruno Henrique nesse momento. O caso do Tite, a gente está falando de um Tite fortalecido, de 5 meses de trabalhos que estão sendo... Estão em alta, não é exponencial como foi o Jorge Jesus, mas é um time em construção que melhora, ele não piora, ele vai melhorando. Mas é possível você dizer que a direção do Flamengo está segura de que ficar com o técnico vai ficar com ele 3 temporadas? Você consegue? Não. Também. Aí você pensa, para a torcida do Flamengo, 3 temporadas de Tite ou 3 temporadas de Gabigol? A torcida? Eu não sei, não. Eu acho que também eu não sei, só estou dizendo que não é fácil. E o G4 fica por aqui, ó. Vamos mostrar a agenda da semana, ou não vamos? Nação. Pois é, pessoal. Os principais meios de comunicação, né? Discutindo, né, a situação de Gabigol no Flamengo, né? Vale destacar aqui, pessoal, que Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, né? E já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho ou julho, né? É um dos maiores ídolos do Flamengo, não resta dúvida. Mas desde que Tite chegou, que Tite disseram assim, vai ser Tite o treinador da seleção do Flamengo, que na verdade é uma seleção, a minha cabeça já veio, né? Gabigol vai sair do Flamengo. Por quê, pessoal? Gabigol comendo a bola, fazendo muitos gols, e Tite não chamava ele para a seleção. Não chamava. Tite não gosta de Gabigol, né? Chegou no Flamengo, colocou Pedro para jogar. Pedro jogando mal, a verdade é essa, na temporada passada. Pedro jogando mal, né? Mas mesmo assim, ele preferia Pedro. Colocava Gabigol aos 30 do segundo tempo, 35, 40. Já teve até de colocar Gabigol depois dos 40 minutos. E isso aí o jogador... Quer que um jogador de futebol do nível de Gabigol e de Pedro também, né? Vai fazer depois dos 40 do segundo tempo, pessoal. Não tem como ele demonstrar nada. Acho que o cara entra até sem vontade, né? É o que tá acontecendo com o Gabigol no atual elenco.
Vocês dizem assim, Pedro tem 9 jogos, 9 gols, 7 jogos, 7 gols. Concordo. Primeira, ele tá ali para fazer gol, né? É o desempenho dele. Tá jogando bem? Eu não vejo Pedro jogando tanta bola além de Gabigol, né? Tá jogando por quê? Gabigol não teve oportunidade, pessoal. Gabigol, a partida que ele jogou de titular, fez gol, se movimentou. Então, as cobranças têm que ser iguais para os dois, né? Infelizmente, as notícias que circulam é que Gabigol está sendo triturado, né? E que o Flamengo já aceita, né? Uma negociação com o Gabigol. Até porque se não negociar até junho ou julho, vai perder o jogador de graça, né? A não ser que Pedro vá para a seleção brasileira, né? E o Flamengo necessita de um atacante, porque vai ficar aí 12 jogos desfalcado, né? 9 do Brasileirão, 2 da Copa do Brasil, e precisa de atacante, né? Eu não sei se Gabigol vai aceitar, né? Talvez quando o Flamengo vier com a proposta, Gabigol não vai querer, né? Não vai aceitar. Não sei, né? Mas justo é justo, pessoal. Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo. A gente pode cobrar desempenho, claro, com certeza. Mas esse duelo aí com o Pedro, eu acho que não está sendo justo, né? Vamos deixar mais para frente, né? Quando chegar o pega para capar, Copa do Brasil, Libertadores. Eu quero ver quando o jogo estiver apertado. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Flamengo e River Plate. Primeiro tempo 0-0. Pedro não jogou nada. Jogou nada no primeiro tempo. Não pegou na bola. Aí você acha justo Pedro voltar para o segundo tempo para ainda jogar 20 mais 30 minutos, pessoal? Aí bota Pedro 20 mais 30 minutos e faz um gol. Ou não faz, né? Aí precisa de Gabigol. Aí o cara vai fazer o quê? Com 15 minutos de jogo, pessoal. Não existe isso, não. O jogador jogou o primeiro tempo, não fez nada. No segundo tempo tem outra altura, principalmente se ele dá como Gabigol, tira e já bota ele. É o segundo tempo todo. Ele jogou 45. Não, você jogou 45. Você teve sua chance, 45 minutos. Você não fez nada, eu vou dar 45 minutos aqui a Gabigol. Não 15 minutos, pessoal. Isso aí é injusto. Isso aí eu acho que Tito tá fazendo de propósito. Isso aí já demostrou que Tito não gosta de Gabigol. A verdade é essa, né? Mas vamos esperar e vamos ver onde essa bola de neve vai parar, né? Situação de Gerson, né? Passar por um procedimento cirúrgico, pessoal. Inclusive, estava sendo cotado aí para ser convocado para esse amistoso. No amistoso não vai, talvez, mas não sei na Copa América, né? É um jogador que agora com o Tite vinha jogando muita bola, né? Muita bola. Vale destacar aqui, pessoal. Nesse time do Flamengo, você não pode dar brecha para outro cara jogar, né? Por quê? Porque os caras que estão no banco é o mesmo nível dos caras titular. O que é que acontece? Gerson fica uns dias dentro, né? Aí Tite volta De La Cruz para a posição de Gerson, segundo volante. E bota Luiz Araújo de ponta. Luiz Araújo, muita bola. De La Cruz só cresceu. E aí, quando Gerson voltar, vai tirar quem? Tirar De La Cruz? Vai tirar Luiz Araújo? É complicado. Nesse time do Flamengo você não pode dar oportunidade, não pode dar brecha, porque aqueles que lá estão, alto nível, jogadores consagrados, pessoal. Então, é complicado, né? Como eu falei, né? Dorival Júnior, né? Tudo indica que vai levar alguns jogadores do Flamengo, pessoal. São cotados Fabrício Bruno, Léo Pereira, Gerson tava cotado, mas já para essa amistoso não vai poder ir, né? Aí tem Pedro, cotado. Everton Cebolinha, cotado também, né? Vale destacar aqui que Dorival ele só não vai levar Gabigol porque Gabigol não tá jogando. Porque ele gosta muito de Gabigol, né? E se ele demonstrar que Pedro pode sim frequentar a seleção brasileira, aí eu acho que o Flamengo vai ficar com a pulguinha, vai ficar com medo de perder Gabigol, viu? Porque vai ser vários jogos, né? Durante a Copa América. E o Flamengo não vai conseguir contratar um atacante ao nível de Gabigol aonde? Aqui no futebol brasileiro. Aí já tá com o jogador na mão, né? Então, eu acho que pode ser que renove sim, né? Dorival Júnior vai fazer algumas convocações, né? Inclusive alguns jogadores do Flamengo, com certeza. O Flamengo já tem 5 desfalques certo para a Copa América e para as datas FIFA. 4 do Uruguai e 1 do Chile, né? Eu acho que é Chile, né? É Pulgar.
Então, pessoal, o Flamengo vai ficar muito desfalcado, né? Eu acho que só quem prejudica aí essas Copa América e nesses amistosos é o Flamengo, né? Felipe Melo disse que o clube dele, né? O Fluminense é muito prejudicado. Vamos ver aí quanto jogador do Fluminense o Fluminense vai perder, né? Vamos ver qual é o clube mais prejudicado nessa Copa América, né? Depois vocês me dizem aí quem foi o clube mais prejudicado, né? Pra mim, sem sombra de dúvida, pessoal, é o Flamengo. Eu não tenho nem sombra de dúvida, né? Então é isso, né? Surgiu a informação que Gabigol poderia estar voltando para a Europa, né? O Flamengo já admitiu, inclusive saiu em os principais sites aí de notícias esportivas, né? Essa informação. Os torcedores do Flamengo ficaram preocupados, com certeza, né? Até porque Gabigol é ídolo, né? Tem sua história no Flamengo. O torcedor flamenguista não quer perder Gabigol. Acho que isso aí é muito importante, né? E vamos esperar onde essa novela vai parar, né? Situação de Léo Ortiz continua na mesma. O Bragantino quase não se classifica aí, né? Mas a situação tá na mesma. O Flamengo tem até dia 7 de março, né? Para resolver a questão de Léo Ortiz. Segundo informações, o Flamengo pode sim ainda aumentar um pouquinho a quantia. O Flamengo tá muito sentado naquela, pessoal, porque a sua zaga não sofre gol. Melhor zaga do futebol brasileiro. Os caras são cotados para a seleção brasileira, então... Claro, precisa de um zagueiro? Precisa, né? Mas o cara que chegar vai ter que ralar para vestir essa camisa titular do Flamengo. Que a zaga do Flamengo hoje é do outro mundo. É do outro mundo. Então é isso, nação flamenguista. Se inscreve no canal Fla News. Deixa seu like, pessoal. Peço aqui para você compartilhar esse vídeo, deixar qual cidade você está assistindo esse vídeo. É muito importante para a nossa audiência. Então é isso, pessoal. Até a próxima.